Isaías, capítulo 7. No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como varas verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: vá com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo, nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém, eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá. Pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O Senhor Deus enviou ao rei Acás esta outra mensagem: peça ao Senhor, seu Deus, que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acás respondeu: não vou pedir sinal nenhum. Não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse: escutem, descendentes do rei Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas, mesmo antes desse tempo, ó rei Acás, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficarão completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham, como se fossem moscas, dos lugares mais distantes do rio Nilo.
e assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão, e como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros, e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica no outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Assíria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e os pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos os que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes, onde antes havia plantações, ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gado e as ovelhas irão lá para pastar. Glória a Deus. Então aqui no primeiro versículo, né? Capítulo 7. Acaz era o neto ímpio e idólatra de Uzias. Rezim e Peca formaram uma coalizão para guerrear contra Judá em 734 a.C. Você encontra isso lá também em 2 Reis 16. Né? O seu objetivo é que Judá fortalecesse a sua coalizão contra a Síria. Versículo 2, casa de Davi, a corte real, em virtude de Asás, que reinava no trono davídico, não crer em Jeová, o coração de toda a corte balançava como se movem as árvores no bosque com o vento. O versículo 3, Deus envia Isaías e seu filho, indicando onde o rei estava. Veja só o nível da questão da profecia que Deus usava Isaías, né? Vai lá dizer para o rei, nem precisa sair a carta. Ele está em tal lugar, na beira de tal rio, exatamente em tal posição. É só tu ir ali que ele está lá, né? Deus diz ao rei, através de Isaías, que não se preocupe com esses 2 reinos, Síria e Israel, pois nada farão ao seu reino de Judá. Do 5 ao 8, fizeram conselho contra Judá, porém em 65 anos Israel e Síria não existirão mais como nação. Israel também é chamada de Efraim, em honra à maior de suas tribos. E Israel caiu 13 anos depois. Peca morreu em 732 a.C. e Rezim foi morto no mesmo ano por Tiglat-Pileser III da Síria. Ou seja, tudo que Deus falou aqui aconteceu. Ele disse que dentro de tanto tempo os 2 países não existiriam mais. 13 anos depois ela caiu. Então, observe como Deus, quando Ele está falando as coisas, Ele já está descrevendo aquilo que Ele já determinou há muito tempo. Né? Então, quando Deus fala as coisas para nós temos que ser sábios para dizer amém, vamos embora. Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta reclamar, não adianta bater pé, não adianta fazer beicinho. Não adianta. Né? Se você fazer beicinho para Deus, Ele vai te moer no pau, né? Até o beiço voltar para o lugar. Não adianta isso, não vale a pena. Para que sofrer?
Para que sofrer se pode viver em paz com Ele, né? Então, compreendo, não tem negociação com Deus, né? Toda vez que Ele falou, vai acontecer. Olha lá o exemplo de Sodoma e Gomorra. Tentaram até negociar com o homem. Se tiver 5 almas. Se tiver 2. Se tiver 1. Deus até deu corda, mas ele já sabia, vai cair. E caiu, não adiantou. Não adianta querer negociar coisa com o homem. Ele já viu, ele conhece o coração de todo mundo que está lá. Ele sabe quem vai se converter e quem não vai. Ele já sabe de tudo isso, né? Ele já toma as decisões já sabendo. Por que ele escolheu Judas? Não vale nada, mas é desse que eu preciso, né? Eu sempre oro ao Senhor, tomara que tu não tenha me escolhido para Judas, né? Não vale nada, mas ele vai ser útil, ele vai fazer bobagem, né? Que eu e você não venhamos ser desses, né? Porque a igreja, o povo, com cada paulada que leva, se torna mais forte, mais prudente e se aperfeiçoa, né? Os escândalos são necessários, mas ai por quem eles vierem, já dizia Cristo lá em Mateus, se não me engano. Tem que tomar cuidado de que lado você está, né? Versículo 9: se não crer, certamente não ficareis firmes. 10 e 11, Deus dá ao rei Acás o direito de pedir um sinal. E aí no 12, Acás rejeita e não pede sinal. Ele não queria confiar em Deus. Eu não quero tentar Deus, mentira, ele não queria confiar no homem, porque ele gostava de fazer as coisas erradas. E aí ele ia ter que mudar, então... É aquela história, se Deus não existe, o que os profetas falam é mentira, então eu não preciso viver. Então Deus não existe. Às vezes é mais para criar uma situação de acomodação. Aí depois que acontece as tragédias, desgraça, que Deus é esse que permitiu que isso aconteça. Mas tu não disse que ele não existia? Ele brotou agora de repente? Poxa, Deus só brota na tua vida quando dá tudo errado, quando dá certo, não. Então tá, né? Um monte já foi e eu e tu estamos no caminho, cuidado. Olha o 13 ao 16. Mesmo assim, Deus dá um sinal profético, o nascimento de uma criança que tem sua completa conclusão no nascimento de Jesus Cristo lá, conforme Mateus 1, 23. Ou seja, Deus pegou e citou, tu não quer pedir o sinal? Então eu vou te contar o que vai acontecer daqui centenas de anos. Vai acontecer isso, vai ser assim. Aconteceu. Como todo o restante que aqui no começo do estudo a gente conversou hoje, tudo vai acontecer. Que nem aquela história acho que todos já devem ter visto uma vez um vídeo de um demônio que dentro de uma igreja e tal, começou a falar que ele já tinha clamado a Deus, porque tinha se arrependido, mas Deus não queria ter dado a oportunidade, e assim por diante, né? Aí agora nesse sábado nós estávamos lá conversando, e o anjo mensageiro, até o pai perguntou para ele sobre isso, né? E ele disse, não, todos eles, muitos desses demônios que estão aí soltos, foram meus parceiros de ministério. Eu trabalhei com eles no tempo que eles estavam no céu. E eles hoje têm a mente completamente cauterizada. Nenhum deles se arrepende. Nenhum. Se voltasse no tempo, faria tudo de novo. E ele ainda disse, e os pior é aqueles que a Bíblia diz que estão presos para o juízo final. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia, né? Esses que são os piores. Tu acha que esses demônios estão soltos aí, esses orixás, essas coisas é grande coisa? Isso aí é tudo chinelão. Os piores estão presos lá. Tanto é que o anjo disse que se apenas um daqueles for solto, causa grandes desgraças no mundo. Se apenas um deles for solto.
E ele diz, e em breve o Pai vai soltar um. Veja que, tu acha que o diabo faz muita coisa? Cai na mão desses que estão presos lá. Então tem coisa muito pior que não acontece porque Deus está lá trancando e deixando eles em prisões eternas, porque, como eu disse hoje, o coração deles hoje é ódio puro. Não existe nenhum outro sentimento. O coração deles é ódio puro, completamente. Não existe nenhum outro sentimento racional neles. Nenhum. Então, cara, eles não caíram porque era grande coisa, né? E aí alcançaram o nível que estão hoje. Deus nos livre da mão disso, né? Só Deus para guardar mesmo, né? Aí tu, escutando isso, ele falar isso, aí tu pensa. Então tu pensa no poder que Deus tem. Né? Se esses demônios tudo treme e estremece diante de Deus, eles têm poder para um deles só causar grandes desgraças no mundo. Um só daqueles que estão presos. Olha que a Bíblia diz que na terra tem mais demônio que grão de areia no mar. Só que os que estão aí é fiotinho. Né? Os piores estão lá presos. Um só causaria grandes desgraças. Então tu imagina o poder que Deus tem que deixa eles todos presos. Né? Então, poxa, não vamos brincar. Vamos tomar cuidado com esses sentimentos banais de mágoa, de sentimento, de ressentimento, né? De não valorizam o meu trabalho. Mano, esse é palhaço, né? Não seja bobo não. Né? Se valoriza ou não, faça para Deus. Se gosta ou não, faça para Deus. Se a tua mulher não gosta, faz tu. O dia que a minha mulher se converter, eu vou servir ao Senhor. Mentira. O dia que a tua mulher se converter, tu vai fazer de tudo que ela não vá no culto. Porque quando o diabo solta um, ele pega o outro. É pura bucha essa terra, né, tia? O diabo ou está num ou está no outro, né? É difícil encontrar um lar onde todo mundo puxa na mesma direção direitinho, né? Sempre tem um dando umas de cavalo, né? Umas de burro, né? Empacando, querendo puxar para trás, né? É pura bucha. Nós é fogo, né? Deus gosta muita gente. Sabe que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu tenho impressão. Eu não valo nada. E olha que Deus me ama, né? Nem dá para fazer aquela piada do eu já vali alguma coisa, né? Pois é, não vale nada, é só Deus para gostar da gente, né? É só Ele para ter todo esse amor. Ainda pegou o filho dele, que era perfeito, mandou para a terra para ser moído a pau, para salvar nós ainda. Esse Deus não ama a gente, quem ama? Duvido que uma mulher me ame assim, mas de jeito nenhum, né? E olha que a minha mulher é uma benção, né? É pura bucha, né? Olha, nós temos que se converter, né? Ganhando ou perdendo, fica com o Senhor, né? E ali do 15 ao 16, né? Olha ali, ó. Nesses versículos compreendemos que o sinal a qual Deus dá ao rei é a queda dos reis de ambos os impérios. Observe que a queda dos reis ocorreu em 732 a.C., ainda durante o reinado do rei Acás. Ele viu todos esses reinos cair ainda. Ele viu cair. Também aqui podemos ter como marcação do tempo o nascimento de uma criança, conforme o versículo 8, do 3 ao 4. E antes que comece a falar, ocorram tais fatos. Provavelmente é o filho de Isaías. E também ali nasceu uma criança, já naquele tempo, conforme a descrição e o exemplo que ele deu mesmo, fazendo menção ao Messias. Então veja que as duas demonstrações que Deus dá a este rei, ele viu com os próprios olhos acontecer. E não se converteu, pelo que eu me lembro da história. É bicho ruim, né? O rei Acás ali, ó.
735 a 700 e alguns perdidos, 715, foi um rei ruim. Então, milagre não converte ninguém. Até impulsiona por um tempo. Daqui a pouco está lá na cervejinha e na cachaça de novo. Bate a saudade. De Deus as pessoas não têm saudade. Agora do pecado, como tem? Olha ali o 17. Porém o livramento é temporário. Aqui Deus anuncia que virá um tempo onde a destruição de Judá será muito pior que de quando houve a divisão do reino em Israel e Judá. Olha que Deus vem tendo paciência com as nossas gerações, Antigamente, por exemplo, nada quem queira ser, cada um é ali para ver o que quiser. Agora, a gente fala aquilo que a Bíblia diz. Contra o homossexualismo, por exemplo. A Bíblia condena essa prática, independente do que aqueles, quem sabe, também assistindo de casa, acreditam ou não. A Bíblia diz que é pecado e ponto final. E ninguém discute isso. Antigamente era visto assim como algo feio, ninguém queria ter na família isso. Quem era escondido. Ficava solteiro a vida toda. Agora a TV mostra para todo mundo e quer ver, beijo e beijo. Ainda bem que o resto não pode, só mostrava também. Olha o ponto que chegou. E o mundo está se tornando melhor por causa disso? Não, está cada vez pior. Porque tudo aquilo que a Bíblia diz não faça, no nosso tempo hoje é feito em larga escala. Queriam, há um tempo atrás, aprovar uma lei no Congresso que ia botar na cadeia o pastor que pregasse contra o homossexualismo. Aí foi quando eu descobri que o STF tem alguma utilidade. E tem, porque eles determinaram que a lei é real, existe, liberaram, porém, pastores têm livre direito de falar e expressar a sua opinião. Que Deus os abençoe e os converta. Oro sempre lá por eles. Não peço que Deus mate ninguém, porque daqui a pouco eu vou na frente. Mas eu oro assim, converte aquela gente, Converte aquela gente, De vez em quando eles dão uma dentro, a cada 100 anos, mas ainda bem que foi no meu tempo, Então, Jesus ajuda nós, É só Deus mesmo para ajudar a gente. E lá do 18 ao 25, aqui Deus descreve, passo a passo, como ocorrerá esta destruição. Observe na descrição ao longo desses versículos a expressão, naquele dia. Semelhantemente ao que já estudamos nos livros anteriores, o grande e terrível dia do Senhor. Como já vimos, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, os acontecimentos são repetitivos, permitindo assim o uso destes textos para descrever mais de um acontecimento, como no caso, no menino que nasceria da virgem, também interpretado como uma mulher jovem que ainda não se casou, conforme Gênesis 24, Êxodo 2, Salmos 68, Provérbios 30, Cantares 1 e 6 e 8. No caso de Cristo, como sabemos, se cumpriu totalmente, já que ele é filho de Maria, com Deus através do Espírito Santo. 21 e 22, manteiga e mel, que simboliza privação, não sendo mais a próspera terra de leite e mel, mas manteiga e mel, ou seja, manteiga e mel é símbolo de miséria, de pobreza, de privação. Leite e mel é símbolo de fartura, de abundância. Então, ali Deus diz, tudo que vocês têm hoje de fartura, aproveita bem. Daqui a pouquinho isso tudo vai faltar. Se na bênção que o crente vive hoje, 95% está contaminado,
Se vier a acontecer esses fatos, a grande tribulação, no nosso tempo, porque nós vamos longe ainda, a gente vai queimar muita lenha ainda, né? Né, Marcos? Pretendemos, até os 150, vai queimar muita lenha, se Deus quiser, né? Ou então tem uns 100 e alguns ainda. Eu acho que nós vamos entrar nós vamos ser lenha no meio da fogueira, né? Ô, bicho, que isso é? E Sadraque, Mesaque e Abednego não foram lenha no meio da fogueira? Foi. O único problema é que só queima a lenha que Deus quer, né? Então, olha, temos que andar com Deus. Aí na nossa casa vai ter fartura, abundância. Quem sabe vai chover pão só na nossa casa. E dentro de casa ainda, que é para não botar inveja dos outros ainda, né? Nós vamos comer, os outros não, mas nós vamos, né? Deus é bom. Olha ali, ó, Gênesis 24. Eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco d'água dos teu cântaro. Que forma incrível de conquistar uma mulher, né? Olha que forma fácil de escolher uma esposa, né? Ô doida, né? Eu vou ir até um poço, a primeira mulher que lá aparecer, eu vou pedir para ela água. Se ela me der a água, ela é a mulher que tem que casar. Hã? Na verdade, o homem que disse isso não ia casar com ele, ia casar com o senhor dele, né? Então diz: Senhor, me ajude a escolher uma esposa, né? Senhor, me dá a direção. Senhor, mostra quem é. Tem muito jovem que escolhe assim. Ele está orando e o dedinho esticado já apontando. O sorriso da moça na cabeça. E dizendo: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Mentira, até já escolheu. Oh, Jesus, né? E Deus gosta dessas coisas, né? E Deus foi, abençoou e foi uma ótima esposa, né? Jacó, né? Não, Isaac. A esposa de Isaac, né? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Isso foi outro milagre muito grande, né? A mãe põe a criança no cesto para não morrer. Olha a lógica. Querem matar meu filho. Eu vou pegar meu filho, vou botar dentro de um cesto e largar a correnteza abaixo. Para salvar o filho. O cesto para na casa do homem que está matando todo mundo, e ela é contratada como empregada, ganhando salário para cuidar do filho. Se isso não é coisa de doido, então a gente é muito fora da casa, né? E a gente quer que Deus nos abençoe de forma lógica. Irmão, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Qual é a forma mais doida que Deus pode fazer para abençoar a tua vida? Pensa, uma forma bem doida, fora da casa. Quem sabe é aí o teu caminho. Às vezes nós não somos mais abençoados porque estamos sendo racionais demais. Olha lá. Salmo 68, 25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. O caminho da água no mar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Esse é poeta. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Cântico 6, 8. Então este relacionamento com Deus, que a gente precisa aprender a construir.
O cara vai, pega 2 milhões de pessoas. Vou livrar vocês da morte. Vamos para onde? Para o deserto. Oh, meu Deus. Não é coisa de doido isso? Hã? Com tanta terra boa, com tanta floresta, para onde vamos? Para o deserto. Não chove nem água. E o pastor está dizendo que vai chover pão. Olha a situação. É importante que a gente entenda que Deus, Ele manifesta os seus milagres da maneira mais doida e louca possível. Muitas vezes o crente não é abençoado porque ele é racional demais. Ele não consegue viver a loucura de Deus. Né? Até a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria dos homens. Às vezes Deus dá inspiração para o seu povo ir trabalhar numa área ou fazer algo coisa diferente. Ele diz, isso é bobagem na minha cabeça. Está botando fora a tua bênção. Perceba isso nos textos, perceba isso aqui que nós estamos estudando. Deixa Deus guiar, deixa Deus dirigir. Não seja guiado pelo orgulho. Se tiver que dar 2, 3 passos para trás, faça. É melhor dar 2, 3 para trás agora do que jogar uma vida fora amanhã. Prudência, seja inteligente. Logo que eu comecei aqui, uma vez veio um arcanjo me dar algumas instruções e ele disse para mim, Leandro, muitas vezes para te avançar, tu vai ter que primeiro aprender a retroceder. Há tempo de enfrentar, há tempo de recuar para pegar impulso. Temos que aprender a fazer isso, senão a gente nunca vai ser vencedor na vida. Glória a Deus. A gente observa que alguns livros, eles são mais rápidos de estudar, outros são mais devagar. Isaías é um livro que é recheado de informação, recheado de ensinamentos, que se a gente acelerar, a gente perde esses ensinamentos, né? Desta forma, como nós estávamos antes do intervalo, comentando essa forma doida de Deus, de abençoar o seu povo, de abençoar as pessoas. É um outro exemplo muito conhecido, é Elias. Né? Elias, quando secou o rio e não tinha mais água para beber, Deus diz para ele, vai, entra em tal cidade que ali uma mulher viúva vai te sustentar. Ele chegou na casa dela, não tinha nem para ela. Né? Veja como Deus gosta de abençoar os seus das formas mais doidas possível, né? Por quê? Porque o que agrada a Deus é a fé. Tudo aquilo que você enxerga, ali vai dar certo. Isso não é fé. Né? Vamos dar aqui seguimento, então vamos estar ouvindo aqui então o capítulo 8